A primeira comunicação deste primeiro encontro do trabalho vai ser feita precisamente pelo professor Dr. Arnaldo Melo, que é professor de História Medieval no Departamento de História da Universidade do Minho, no Polo de Braga. É também investigador do Instituto de Ciências Sociais, nesta mesma universidade, e trabalha temas relacionados com o mundo do trabalho na época medieval, nomeadamente os mesteirais, um grupo socioprofissional que já foi o seu objeto de estudo por diversas vezes e que acredito que vai novamente ser referido, pelo menos aqui nesta comunicação. Professor, é um gosto enorme tê-lo aqui e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bem, bom dia a todos. Antes de mais muito obrigado ao coletivo transdisciplinar, em particular na pessoa do Marco, que organizou e me convidou para estar aqui presente. É com todo o gosto que aceitei o convite. Dar-lhes parabéns pela organização, penso que é uma temática extremamente interessante e atual, e enfim, em moldes que se pretendem novos de alguma forma, porque em particular dirigidos a um público bastante lato, né? Portanto, por esse ponto de vista também penso que é de saudar essa iniciativa e faço votos que corra tudo bem este primeiro encontro e que se possa ter continuidade breve trecho. E portanto, sem mais delongas, vou começar. Portanto, peço desculpa, só tenho que fazer uma questão que para mim já não me lembro. A ideia é deixar depois no final algum tempo para debate. Exatamente. Exatamente. É isso, exatamente. Bom, portanto, e também só uma observação prévia, portanto, tanto quanto eu percebi dos objetivos deste encontro, é precisamente o objetivo de alcançar um público vasto, isto é, não um público de especialistas, nem sequer exclusivamente de historiadores, mas um público-alvo mais alargado. De resto, a questão de terem pedido para ser gravado também tem esse objetivo, né, de ser possível depois disponibilizá-lo e ter acesso a um público mais vasto, né? E, portanto, é nesse ponto de vista, é nessa perspectiva que eu vou ouvir esta apresentação, tal como me foi pedido, no fundo tentando, que nem sempre é fácil, manter, obviamente, uma perspectiva necessariamente de rigor científico e histórico que tem que ter, não é? Mas tentando simultaneamente que não seja demasiado hermética e que no fundo que possa ser acessível, digamos assim, não só a um público, como estou a ver, porque estão aqui uma grande parte, são também historiadores e portanto, de alguma forma, especialistas nestas matérias, mas uma vez que o público-alvo é mais vasto do que isso, enfim, tem que tentar uma abordagem igualmente mais eclética, digamos assim. E, portanto, sem mais delongas, eu então iniciar, começando por partilhar precisamente o PowerPoint. Penso que já é visível, certo? Já estão a ver a projeção do primeiro slide, não é? Muito bem. Portanto, indo então ao encontro do que foi pedido pelos organizadores, portanto, vamos aqui, enfim, trocar algumas ideias relativamente à questão do trabalho na Idade Média. E temos necessariamente começar por algumas questões, ainda que de forma muito breve, de conceitos. Eu sei que, inclusivamente, a última sessão do dia vai centrar-se precisamente sobre o conceito, no fundo, não vou aqui, como é óbvio, debruçar demasiado sobre isso, porque não é o objetivo e porque depois uma outra pessoa irá falar só sobre isso no final do dia, mas não posso deixar de fazer algumas breves contextualização rápida relativamente a conceitos e vocabulário. O tema do trabalho na Idade Média, lembrar, obviamente, quando falamos em Idade Média em geral, falamos num período muito vasto, assim em termos muito globais, do século V ao XV, ainda que devido à sua período extremamente longo, de cerca de 1000 anos, e em que muita coisa se transformou durante esse período, normalmente se subdivide pelo menos em 3 grandes períodos, num período até o século X, um do século XI ao XIII e um outro do XIV ao XV.
Isto só para dizer o que é, apesar de o tema é o trabalho na Idade Média, de facto, vamos nos centrar apenas numa pequena parte desse grande período que se designa Idade Média, em particular o período, sobretudo, dos séculos XIV e XV em Portugal. Portanto, porque trata-se de um período extremamente longo, em que muita coisa muda, portanto, não seria possível falar na Idade Média em geral, tínhamos que falar num período mais específico, pelo tipo de fontes existente, pelo tipo de conhecimento que existe, pelas próprias realidades que se vão desenvolvendo. Vamos centrar precisamente no século XIV e XV em Portugal, ainda que, enfim, alguns aspectos são comuns ao contexto europeu. Quanto ao tempo e ao espaço, no fundo, que vamos tratar, no fundo, é esse. A questão do trabalho, como já disse há um bocadinho, não vou debruçar demasiado sobre a questão, porque haverá um outro colega que irá apresentar uma comunicação só sobre isso, mas só relembrar algumas ideias base, principais, para depois podermos entender melhor o que se vai dizer a seguir. Primeiro que a palavra trabalho, né, como é sabido, vem do latim tripalium, né, que na origem seria um instrumento de tortura, que em si já é significativo. Nos documentos medievais que falamos, no caso português, até finais do século XIII, início do XIV, a maior parte dos documentos estão em latim, e em latim há várias formas de designar trabalho, mas o mais vulgar era labor. Depois, quando os documentos, a partir do início do XIV, no caso português, cada vez mais são em português, haverá outras formas de designar, mas a palavra labor é a palavra latina que aparece nos documentos em latim, que são os documentos que existem, que, repito, no caso português e na Europa em geral, até finais do século XIII e início do XIV. Portanto, quer a palavra labor, quer a palavra trabalho, significavam, sobretudo, uma dimensão relacionada com o esforço físico, com a fadiga, com a dor. Ou seja, o que é importante salientar como ponto prévio é que aquilo que se entendia como trabalho barra labor, portanto, aqui agora a questão do tanto pode ser designado como trabalho ou como labor em latim, na Idade Média, mesmo no período que aqui falamos, não se aplica ao conjunto das atividades humanas. Isso é uma questão prévia muito importante a terem atenção. Na nossa contemporaneidade, não só na língua portuguesa, como na parte das línguas ocidentais, pelo menos, a palavra trabalho aplica-se em termos gerais, enfim, pode aplicar-se a praticamente totalidade das atividades humanas. Depois, não vamos aqui entrar nesses pormenores, mas podemos, num determinado contexto, associar trabalho a uma atividade que é remunerada, no sentido de emprego, mas também podemos chamar trabalho a atividades não remuneradas diretamente, como é sabido. E, portanto, nas línguas atuais, contemporâneas, a palavra trabalho, em geral, pode aplicar-se, quer no sentido de emprego, de uma ocupação, portanto, de uma atividade profissional, de uma profissão, a qualquer atividade humana. E também se aplica de forma mais geral a atividades, não é? Que também, entre outras, mantém, entre outros significados possíveis, o significado de um trabalho, uma coisa que dá trabalho, isto é, que dá uma certa canseira, entre aspas, ou seja, que exige esforço, em particular esforço físico ou intelectual. E, no fundo, todo esse tipo de conceito de trabalho dos nossos dias, este ponto prévio que eu queria chamar a atenção, é que, na Idade Média, o que se designa como trabalho, neste sentido, não é a totalidade das atividades humanas. O trabalho, de facto, essa dimensão de fadiga, de esforço físico, sim. A dimensão de profissão, em sentido moderno do termo, aplica-se apenas a um tipo de atividades humanas, não a todas. Isto, de resto, no próprio, enfim, textos medievais, muitas vezes faz-se o trocadilho do labor-dolor, isto é, o trabalho-dor, no sentido em que, repito, é uma dimensão de um trabalho, sobretudo físico, que implica uma dor, um desgaste físico. E temos muitos exemplos disso ainda no português contemporâneo. Por exemplo, a famosa expressão de trabalho de parto, não é? O trabalho de parto é uma das expressões mais interessantes desse ponto de vista, porque implica, obviamente, uma dor física, né? Uma dor física, um esforço físico. Simultaneamente, e associa-se a isto, e vamos já voltar a isso, essa noção de trabalho podia, precisamente porque se associa à dor, a uma dor física, a um esforço físico, muitas vezes, dentro de uma determinada teologia cristã medieval,
também poder ser entendida como um castigo ou uma forma de penitência, como iremos ver já a seguir. Mas sempre com esta perspectiva que, insisto, trabalho, ao contrário do que se passa hoje, não é um conceito que se aplica a qualquer atividade humana, apenas a algumas. E, em geral, às menos valorizadas socialmente. De resto, esta tendência vem já da antiguidade greco-romana e continua durante a Idade Média, uma certa visão negativa do trabalho. Do trabalho neste sentido, porque, repito, não trabalho como sinónimo de toda a atividade humana, mas o trabalho aplica-se sobretudo às atividades físicas, que implicam esforço, suor, dor física, e que, portanto, se associam em geral a grupos socioeconómicos mais baixos e aos escravos, por exemplo. Não é? E, portanto, uma parte significativa das atividades humanas, sobretudo aquelas que se consideravam superiores, digamos assim, não cabiam dentro do conceito de trabalho. Dando alguns exemplos, as atividades de governo das comunidades, seja das cidades, dos concelhos ou dos reinos, portanto, a política, não é um trabalho. De resto, isso vem já da tradição greco-latina. Tal como a atividade intelectual, o estudar, o ser professor ou ser aluno, atividade de escrita, etc. Tudo isso não se inclui dentro deste conceito medieval de trabalho de labor. Do mesmo, as atividades dos clérigos, atividades ligadas à religião, à reflexão, etc., também não são consideradas trabalho, tal como a guerra, em geral, vamos já ver isso melhor no caso da guerra, na Idade Média, a não ser num contexto muito específico, não é entendida como trabalho neste sentido. A própria atividades ambíguas, como as dos mercadores, dos financeiros, aquilo que hoje podemos chamar de administração de empresas, de negócios, de propriedades, não cai propriamente dentro do conceito de trabalho. De resto, é muito interessante, uma palavra negócio, né, como é sabido, vem do nec ócio, quer dizer que não é ócio, vamos já ver o conceito de ócio melhor, mas a questão de dizer que não é ócio é porque também se discute, não é, ok, é trabalho, não é? No fundo está um bocadinho naquela ambiguidade, alguns entre que nem é trabalho nem é ócio. Bom, e portanto, os próprios mercadores medievais, com frequência, não se queriam incluir nesta categoria, porque a categoria do labor ou do trabalho neste sentido é depreciativo e, repito, tem a ver com um trabalho físico, cansativo, que remete para atividades, sobretudo, de grupos socioeconómicos considerados inferiores, escravos, etc. E a outra contrapartida no fundo é uma dicotomia, não é? É um binómio, não é? O binómio trabalho no sentido de trabalho físico, em que não se inclui nada nenhuma dessas atividades, tem o outro lado do binómio, que é o ócio. Ou seja, as atividades do governo das comunidades, atividades intelectuais superiores, etc., tudo isso cai dentro do ócio. Ócio, não no sentido moderno do termo, mas no sentido antigo, mais uma vez da antiguidade greco-latina, que de alguma forma continua num certo imaginário medieval. O ócio não é no sentido que hoje se aplica de atividades lúdicas, no fundo de prazer, não, o ócio no fundo é atividades construtivas, chamamos assim, atividades produtivas, entre aspas, mas completamente distintas do trabalho manual, físico, considerado depreciativo, ou seja, o trabalho, como aqui se vê, intelectual, o trabalho considerado superior, já desde Aristóteles, não é? Do governo da polis, do governo da cidade, da política no bom sentido, tudo isso remete para atividades mais elevadas do intelecto humano que não caem dentro desses conceitos, ou melhor, do conceito de trabalho e de labor que se associa sobretudo a uma dimensão, como dizia, de um trabalho físico, monótono, associado à dor física e que, portanto, não é propriamente valorizado enquanto tal. Por isso, repito, dentro do conceito de trabalho não cabem estas atividades, de resto é uma tradição, como digo, que vem já desde o mundo clássico, e algumas estão ali um bocadinho no limbo, como as atividades, repito, dos mercadores e outros, que está ali um bocadinho, é trabalho, não é trabalho, enfim. Obviamente, de uma determinada perspectiva de valorização, de desvalorização do trabalho neste sentido restrito e, portanto, de valorização de outro tipo de atividades que, por esse motivo, não se incluem dentro da noção de trabalho. O caso específico, dois casos específicos que ajudam a compreender isto, o caso da guerra,
a guerra na Idade Média, no essencial, não é considerado trabalho, neste sentido, porque é algo associado à nobreza, à aristocracia, aos guerreiros associados ou dependentes aos nobres, e também aos homens livres, que na velha tradição germânica eram obrigados ao serviço militar obrigatório, um determinado número de meses ou semanas por ano, mas que, portanto, têm as suas profissões diferentes, não é? E, portanto, são obrigados ao serviço militar, digamos assim, quando é necessário, quando convocados por alguém que tem autoridade para tal, mas não são, digamos assim, ninguém que vive da guerra, que tem um salário que deriva da guerra. Por outro lado, a guerra, considerando uma atividade nobre, a atividade da nobreza por excelência, também não é considerada uma forma de trabalho, uma vez que o trabalho tem a dimensão depreciativa. Aqueles que, sobretudo a partir do século XIV, começam a existir e a poder ser considerados como uma forma de trabalho ligada à guerra, são os mercenários. Isto é, aqueles que são uma espécie de soldados profissionais, mas que combatem porque lhes paga mais. Não é? Portanto, vendem os seus serviços militares. Isso é uma realidade que vai surgindo com cada vez mais força a partir do século XIV, já existe antes, mas reforça a partir do século XIV, mas socialmente é mal vista. Eles até podiam ser, do ponto de vista militar, por vezes eficazes, mas do ponto de vista social, pelo menos das elites dominantes, é mal visto, precisamente é uma forma de trabalho. Eles lutam por um soldo, por um salário, não é? E não por algo, pela honra ou por algo, ou por outro tipo de obrigações próprias da nobreza. E, portanto, neste sentido, a guerra, considerada a guerra nobre, a guerra que dá prestígio, não é um trabalho. Ou porque está associada a guerreiros profissionais, mas no quadro da nobreza, que é uma dimensão distinta, ou por homens livres que acumulam as suas outras obrigações a um serviço militar. Finalmente, o caso dos clérigos, como há um bocadinho dizíamos, também não é um trabalho, porque trata-se de uma atividade centrada na oração, na imposição de sacramentos, na reflexão, etc. Tudo isso não cabe dentro, desculpa, desta dimensão mais restritiva de trabalho, num sentido negativo do termo. No entanto, é evidente que temos uma categoria específica dentro do clero, até que no início, por esse motivo, não são considerados clérigos, propriamente ditos, que são os monges. Os monges, ou uma parte significativa dos monges, como os beneditinos e muitos outros, com a famosa princípio do ora et labora, isto é, o reza e trabalha, de alguma forma, podemos pensar numa primeira vista que estes trabalham. Sim, trabalham, só que é preciso perceber em que sentido. No ideal beneditino do ora et labora, o trabalho, que é um trabalho que pode ser físico ou intelectual, mas é um trabalho neste sentido de um trabalho dor, porque é visto como uma penitência, como um castigo e como uma forma de obter o perdão dos pecados, não só deles, como do conjunto da comunidade cristã, que é esse o objetivo dos monges. Portanto, quando os monges, em particular beneditinos e de outras ordens, numa parte do seu dia-a-dia implica o trabalho manual, ou até um trabalho intelectual, mas note-se bem, o trabalho, por exemplo, dos famosos monges copistas, que implica ter uma preparação intelectual determinada, mas que passa, sobretudo, copiar documentos antigos para não se perderem, tem uma dimensão muito forte de dor física e de esforço físico, porque todos nós conhecemos isso, estar um dia inteiro sempre a escrever, não é? Hoje em dia, com uma caneta e um papel, na Idade Média, com uma pena em cima de um pergaminho, por exemplo, muito duro, que exige ainda mais força do que hoje nós o fazemos em cima de um papel, e passar dias e dias sempre a fazer isto, tem uma dimensão, obviamente, de esforço físico, de dor física, e, portanto, cai dentro desse conceito geral do trabalho, que implica um esforço físico e que implica, portanto, dor física. E, desse ponto de vista, os monges fazem-no por uma questão de penitência e de esforço, de castigo e de pedir perdão pelos pecados. Portanto, no fundo, em certo sentido, se pode pensar, uma vez que os monges também trabalham e são considerados quase santos na altura, de alguma forma podem contribuir para alguma dignificação do trabalho de forma indireta, por outro lado, fazem-no porque consideram um castigo e uma penitência. Portanto, é um pouco ambíguo. Bom, por outro lado, se a visão do trabalho em si mesmo nunca foi, até os finais da Idade Média, algo visto como muito positivo entre as elites, sempre que salvaguardar este aspecto, estamos a falar de um mundo
em que a esmagadora maioria da população é analfabeta, não sabe ler nem escrever. E, portanto, nós não podemos saber, por exemplo, o que é que os lavradores ou o que é que os artesãos pensavam sobre o trabalho que faziam. Até é possível que tivesse uma perspectiva mais positiva do seu trabalho. Nós conhecemos, sobretudo, é o que está escrito, deste ponto de vista. Né? E o que está escrito é, sobretudo, produzido por elites literadas, muitas delas ligadas ao clero, e, portanto, a visão que transmitem é normalmente esta, uma visão, regra geral, negativa do trabalho, mas, muitas vezes, associamos essa dimensão do trabalho como algo que tem que se fazer, ou que alguns têm que fazer, mas que tem uma dimensão de pena e de esforço físico, em última análise, é uma consequência do pecado original. Há um pecado original que macula toda a humanidade, que vem, obviamente, da queda original no paraíso, da tentação original, então toda a humanidade está maculada pelo pecado, e, portanto, é isso que no paraíso não haveria trabalho deste tipo. Não é? O trabalho de dor é uma consequência também da queda original. Uns têm, outros não. E algumas perspectivas teóricas vão no sentido de apontar, bem, aqueles que trabalhem, têm um trabalho duro, fisicamente duro, exigente, etc., também é um castigo. É porque têm antepassados, ou eles ou antepassados deles foram muito pecaminosos, fizeram grandes pecados, e então isso é uma forma de expiar esses pecados também. Cá estamos a falar em algumas perspectivas, não é única, em algumas perspectivas de algumas elites. Bom, por outro lado, o que é importante agora destacar? Se o trabalho em si mesmo, pelo menos na visão global, não quer dizer que não haja exceções, mas na visão global da sociedade, tanto quanto a conhecemos, é uma visão negativa do trabalho em si mesmo. Pelo contrário, o que se vai valorizando, e com mais força a partir do século XIII ou XIV, é não o trabalho em si mesmo, mas a obra que ele produz, sobretudo em alguns setores. Aquilo que é a ópera, não é? Em latim, a ópera é obra, muito em particular dentro dos setores que nós hoje chamaríamos artísticos, artesanais e industriais, que são uma linguagem nossa, dos nossos dias, na altura não se chama assim, mas dentro das atividades que hoje chamaríamos artesanais, industriais e artísticas, que estão misturadas, aí sim começa a valorizar-se muito a obra. Ou seja, um sapateiro que faz uns bons sapatos é valorizado. Paga-se mais porque faz uns bons sapatos. Ou aquele que faz uma boa espada, ou aquele que faz uma boa escultura em detrimento do outro que também faz uma escultura, mas de menor qualidade, ou o sapateiro que faz um bom sapato, mas comparando com o outro sapateiro, que também faz um sapato, mas de menor qualidade. Isso sim, isso distingue-se, isso valoriza-se, isso considera-se que é meritório, por exemplo, de pagar mais, mas o que se está a valorizar é o resultado final, é a obra, e não tanto o processo de trabalho em si mesmo. Porque pela obra, de alguma forma, ainda com as devidas distâncias, o homem, de alguma forma, se aproxima do Criador, porque Deus é, por definição, o Criador Supremo, aquele que faz obra. Não é? Se alguém que fez obra é Deus, quando criou o mundo, todas as suas criaturas, e em último lugar o homem. O grande Criador é Deus que faz obra. Ora, o homem, ou alguns homens, têm uma capacidade de transformar a realidade. E ao transformá-la estão a fazer obra. E essa obra é vista cada vez mais como algo de positivo e, portanto, aquela obra de melhor qualidade cada vez mais é valorizada. Mas o que se valoriza, sobretudo, é o resultado final, é a obra. O trabalho em si mesmo continua a ser, estamos a falar, repito, das elites culturais, algo pouco valorizado. Não sabemos, repito isso, é provável que para os executores, digamos assim, dessas obras, até podiam ter uma visão muito mais positiva do trabalho. É possível que sim, mas desconhecemos. Não deixaram, em geral, registros que permitam saber isso. Isso é uma mudança importante. Por outro lado ainda, nestas questões complexas do trabalho e não trabalho, em que sentido, etc., há também uma mudança lenta, por exemplo, entre o mundo dos mercadores em Itália a partir do século XIV, que é das zonas da Europa medieval mais dinâmicas do ponto de vista económico em geral e mercantil em particular, é o norte de Itália a partir do século XII e XIII. Nesse mundo dos mercadores, que a partir do século XIII e XIV ganha uma sofisticação cada vez maior, onde, como é conhecido, com frequência vários autores encontram uma espécie de antecedentes do capitalismo, um pré-capitalismo medieval, ou o que puderem chamar, é evidente que aí, provavelmente, a dimensão, essa separação trabalho, não trabalho, nessa perspectiva negativa, poderá começar a sofrer algumas alterações de perspectiva. Mas o certo também é isto. Grande parte dos mercadores,
não querem também confundir-se com o trabalho dos mesteirais. E, portanto, aqui há uma certa ambiguidade que é muito interessante, agora não vamos aqui desenvolver isso, mas a nível europeu não há um modelo, há vários, neste ponto de vista. E existe, por um lado, uma tendência por parte dos mercadores, à medida que se vão tornando mais poderosos e ricos, de não se quererem confundir com grupos, por exemplo, de artesãos ou mesteirais, daqueles próprios, muitas vezes, comungam interesses e até atividades, muitas vezes. Há por um lado, uma dimensão de não se querer confundir com eles e de tentar imitar padrões da nobreza, mas não é um modelo único. Também há um modelo inverso. Também há mercadores que desdenham um pouco alguns princípios da nobreza e assentam, não querendo também confundir-se com os simples trabalhadores, assim, manuais, mas afirmam uma identidade diferente. Depois varia muito de local para local, o caso português é diferente do caso italiano, etc. Mas, enfim, não é este o objetivo que nos traz aqui, mas só para chamar a atenção que vai sofrendo, esta construção deste modelo vai sofrendo mudanças à medida que caminhamos para os finais da Idade Média, para o século XVI. Bom, mas tendo todas estas considerações prévias, uma última consideração ainda para percebermos o que estamos a falar. Neste sentido todo, a sociedade medieval, tal como se viu a si mesma pelas suas élites, repito, viu-se muito com a famosa divisão nas 3 funções ou 3 ordens, não é? Os oradores, os mantenedores no português medieval e com as várias possibilidades em latim, etc. Ou no português mais contemporâneo, os que rezam, os que combatem, os que trabalham. Não é? Essa visão tripartida e trifuncional da sociedade é um imaginário, obviamente, é uma forma como elites da sociedade veem a própria sociedade, enfim, é uma visão dominante na Europa do século X ou XV, com antecedentes anteriores ao século X, inclusivamente, mas dentro do que estamos aqui a dizer, desses 3 funções ou ordens, apenas uma corresponde ao tal trabalho, que são os mantenedores. Como já vimos desde o início, os oradores e os defensores não caem dentro. O que eles fazem é outra coisa, não é o trabalho. Enquanto que nós hoje chamaremos de tudo isto de formas diferentes de trabalho. Já agora, não podemos deixar de destacar que este modelo é um modelo teórico, rígido, que ao longo do tempo foi-se mostrando cada vez menos suficiente para descrever a sociedade, e temos, por exemplo, no contexto do século XV, entre outros exemplos, mas para buscar um exemplo português do nosso rei Dom Duarte, na sua obra O Leal Conselheiro, em que ele já propõe uma divisão da sociedade, não em termos, em 5, não é? Mantendo os oradores e defensores como as 2 primeiras ordens, a tal ordem que era dos mantenedores subdivide em 3. Os lavradores e pescadores, que eles chamam expressamente os pés da sociedade, os oficiais, que eles chamam oficiais, que no fundo têm a ver com os homens do direito em geral e da administração pública. Evidentemente é um rei que está a desenvolver esta visão, portanto, para quem o ato escrito e o governar pela escrita é fundamental. Portanto, há aqui considera-se um grupo à parte os homens, os especialistas no direito e na escrita, em particular os que estão ligados à administração, e em terceiro lugar, portanto, dentro deste grupo, em quinto no conjunto, aqueles que, como o próprio rei aqui designa, os que usam de algumas artes aprovadas e mesteres, em que se incluem, segundo o próprio rei, físicos, médicos, cirurgiões, marinheiros, armeiros, ourives e, como diz Dom Duarte, e outros, que são de tantas maneiras que não se poderiam de modo breve enumerar. Ou seja, dentro deste quinto grupo, temos os tais homens que usam de artes aprovadas e mesteres, os mesteirais. Isto é, aqueles que não estão ligados à atividade extrativa, nem são lavradores, nem pescadores, nem outras atividades extrativas, não são também os homens da escrita do direito, são outros, são aqueles que usam artes aprovadas e mesteiras. A linguagem moderna, diríamos, associados ao artesanato, à indústria e aos serviços, e a alguns serviços. Ele dá apenas alguns exemplos, e diz que são muitos mais além destes. Artes aprovadas, porque também há as artes não aprovadas, isto é, artes consideradas suspeitas e até heréticas que são proibidas, como a alquimia, a bruxaria, etc. São outras formas, são outras artes, mas que não são aprovadas. Aqui refere-se, obviamente, às artes aprovadas e aos mesteiros.
E, como já no início o Marco referiu, quando fez a apresentação, e de facto vamos aqui centrar precisamente neste grupo, neste quinto grupo dos que usam de algumas artes aprovadas e mesteres, e vamos ver a questão do trabalho na Idade Média, centrando-nos neste grupo dos mesteirais. Portanto, tudo o que vimos até agora é uma espécie de introdução geral à questão, mas que é importante, apesar de ser uma introdução um bocadinho longa, para se perceber bem que, ao contrário da nossa contemporaneidade, o conceito de trabalho não se aplica a todas as atividades humanas, apenas a algumas, e dentro dessas vamos concentrar não nos lavradores e pescadores, nem nos homens da escrita, mas nos mesteirais. Mesteirais, no fundo, são os tais das artes aprovadas, quer dizer que são, em linguagem moderna, aqueles sobretudo ligados à indústria e artesanato. Atividades, portanto, transformadoras não rurais. E note-se que as ideias, por exemplo, de artista e artesão, por exemplo, depois para nós coisas separadas, na Idade Média estão muito tão misturadas, não é? Tanto é um mesteiral, um sapateiro, um carniceiro, um ferreiro, como, por exemplo, um João de Castilho, por exemplo, que faz obras-primas da escultura e da arte gótica, por exemplo, em vários locais, como nos Jerónimos, é um mesteiral. Não é? E, portanto, no fundo, essa distinção, que é sobretudo a partir do século XVI, que se vai afirmando entre o artista, digamos assim, e o artesão como coisas diferentes, neste momento estão muito misturados. Em termos de conceitos, na prática eles são distintos, porque é evidente que aquilo que ganha um e ganha outro é completamente diferente, não é? Mas, enfim, ainda não há essa definição tão rigorosa. E, portanto, como sinónimos, mestérios, ofícios, artes, artista, no fundo, reparem, ainda hoje em muitos setores profissionais se chama artista. Por exemplo, estou a pensar, entre outros exemplos, no caso da indústria da construção, onde ainda hoje se diz é um bom artista, né, a nível de um carpinteiro, de um pintor, não um pintor de quadros, pintor de paredes, ainda hoje se diz que é um bom artista, que é um artista, né? E, portanto, essa questão mostra como vem até muito próximo de nós essa polissemia dessas palavras. Bom, portanto, vamos aqui centrar atividades transformadoras não rurais, isto é, em termos gerais, em linguagem moderna, indústria e artesanato, que inclui, muitas vezes, também uma dimensão de venda. Nem sempre, mas também. Por exemplo, um sapateiro muitas vezes faz os sapatos e vende-os, um carniceiro a mesma coisa, já, por exemplo, dentro do âmbito de um setor têxtil, com uma especialização levada ao extremo, um tecelão, um tintureiro, etc., já faz uma coisa muito específica, não vende ao consumidor final, regra geral. No fundo, mas, de toda maneira, a dimensão de produção e de comércio em muito está misturada. Dentro destes mesteirais, só para chamar a atenção, que há uma grande variedade de situações, pequena, larga escala, atividade mais tipo artesanal, isto é, em cada um faz como quer, tem grandes preocupações de padronização, e outras atividades já industriais, no sentido de processos de padronização, ou seja, de standardização de produção, de controle de qualidade, de produção com vista ao mercado de larga escala e à exportação, por exemplo. Tudo isso existe já de média em diferentes setores. Bom, e portanto há uma grande multiplicidade de formas de organização, vamos já para centrar-nos em algumas, e dentro da forma, dentro de cada setor, a forma como está organizado é variável. Naturalmente, muitos de vós, certo, conhecem aquele modelo teórico mais conhecido de considerar a atividade artesanal e industrial na Idade Média e no período moderno, em termos da sua organização interna, dividida naquela famosa trilogia do mestre, oficial, aprendiz, algo que irá manter-se quando existem as corporações de ofícios até ao liberalismo. Em termos gerais da Europa, isso acabou com a Revolução Francesa, no caso francês. Nos outros países, como Portugal, acabará com o liberalismo, porque os liberais consideram sempre as corporações de ofícios como uma espécie de monopólios do antigo regime, que consideravam formas de privilégio social de uma minoria e que queriam acabar, e acabaram com as corporações para essa altura. Já agora note-se que as corporações de ofícios, no sentido de organizações profissionais setoriais, no caso português só existem de forma rigorosa e organizada a partir do século XVI, no final do XV e início do XVI. Antes não existem. Claro que temos regiões da Europa, como Itália, em que são muito mais precoces, em Portugal não, mas entre os séculos XVI e XVIII, sim, vão existir de forma clara. E aí existe essa hierarquia de mestre, oficial, aprendiz, é que é necessário fazer um exame para chegar a mestre, e o exame
no fundo, é tal obra. O que se avalia é tal obra-prima, no sentido de a primeira obra que se faz, não necessariamente a melhor, no sentido atual do termo, mas a primeira, não é? Bom, e aí, mais uma vez, mostra-se a questão do exame como um exemplo da importância que se dá ao resultado final, à obra. Bom, mas na Idade Média é mais complicado do que isso, porque, não existindo ainda corporações de ofício organizadas, as modalidades efetivas da organização, do trabalho, são muito diversas. Podemos dizer, em todo o caso, 3 ou 4 grandes categorias mais genéricas aqui indicadas. Primeiro, há um trabalho especializado, sim. Um trabalho especializado que se consegue depois de um período longo de aprendizagem. Isso não há dúvida nenhuma que sim. Depois, a forma como, depois da aprendizagem, o indivíduo passa a poder realizar de forma autónoma ou sobre o domínio de um outro. Um trabalho especializado, aparentemente, no caso português, até ao fim do século XV, é bastante inorgânico. Ou seja, não existem ainda corporações de ofícios. Lentamente se nota, ao longo do século XV, uma maior organização do trabalho, mas só em finais do XV, inícios do XVI, é que surgirão, como digo, as corporações. As próprias confrarias de mesteres vão surgindo lentamente ao longo do século XV, mas muitas vezes não têm competências laborais, pelo menos teoricamente, apenas religiosas e essenciais. Portanto, no fundo, é um mundo mais complexo em que vemos indivíduos que são considerados mestres, indivíduos que são considerados, por exemplo, sapateiros melhores do que outros, porque vemos isso nos tabelamentos de preços, por exemplo, e de salários, onde, com as famosas designações medievais, por exemplo, um carpinteiro dos melhores ganha X por dia, um carpinteiro não tão bom ganha Y, e, portanto, é sempre assim que se define, ou no caso dos preços, uns sapatos de couro dos melhores, o preço é X, não tão bons é Y. Essa forma de designar, que para nós hoje não faz sentido, faz na Idade Média. Temos que pensar que estamos num mundo onde não domina ainda a dimensão quantitativa. Nós hoje estamos todos muito obcecados pelo quantitativo, não é? Queremos numerar, dar números a tudo, e inclusivamente na nossa sociedade atual, com frequência, cai-se na ilusão de considerar que a quantificação de qualquer coisa por si mesma acrescenta uma objetividade à observação, o que nem sempre é verdade, porque todos nós sabemos que os números também se podem facilmente manipular, mas isso era uma outra discussão. Mas na Idade Média é normal, numa perspectiva diferente, dizer-se, por exemplo, uns sapatos dos melhores, o preço é este, os não tão bons é aquele, porque remete para o senso comum, digamos assim, para a apreciação comum. Em termos comuns daquela comunidade, seria normal considerar um determinados sapatos como os melhores e outro como não tão bons. Mas deixa, obviamente, não tem uma dimensão tão rigorosa, quantitativa, como teria se fosse hoje. Bom, de toda maneira, temos esse trabalho especializado, temos o trabalho de aprendizagem, que obviamente é com vista a tornar-se especialista no futuro, e um trabalho indiferenciado, não especializado, que vai existir sempre em todas as profissões. Aqueles que os documentos se designam como ganha-dinheiros, mancebos, jornaleiros, portanto, são indivíduos contratados meramente à tarefa. Por vezes à jorna, mas com frequência apenas, nem sequer é à jorna, é apenas à tarefa. Portanto, é um trabalho instável, irregular, indiferenciado, que em todos os setores existe. Nós vemos isso muito bem, por exemplo, quando encontramos descrições em que nos permitem reconstituir custos de produção de determinadas atividades, por exemplo, do fabrico de telhas em Évora, ou de processos de fabrico de sapatos e outros, por exemplo, em que se vê claramente que há sempre determinadas dimensões que é X dinheiros que se paga ao ganha-dinheiro, por exemplo, para transportar cal do sítio A ao sítio B, ou transportar água do sítio X ao sítio Y, e, portanto, esse trabalho indiferenciado existe sempre. Com frequência está um pouco escondido na documentação, mas ele existe. E depois, um outro trabalho importante, extremamente difícil de encontrar, mas que existe: o trabalho das mulheres e o trabalho infantil. Não há a noção de trabalho infantil, isso não existe, isto é, a criança desde os 8, 10 anos pode trabalhar, sempre, claro, ganha menos, mas pode trabalhar, não há essa noção, como de certo sabem, não existe, na Idade Média, escolaridade obrigatória, esse conceito não existe, a maior parte da população é analfabeta.
E, portanto, é normal, assim que possa, assim que, enfim, 8, 9, 10, pelo menos 10 anos, possa começar a trabalhar. Infelizmente para nós, nas fontes é muito difícil encontrá-los. Mulheres, por vezes, encontram-se. Mas elas estão presentes. Vamos falar um bocadinho melhor sobre isso a seguir. Quanto às formas de remuneração em relação laboral, há 3 grandes formas de relação laboral e de formas de remuneração neste trabalho dos mestères, aqui referidos. Temos o trabalho assalariado, que é um trabalho pago por unidade de tempo. Por unidade de tempo, que pode ser ao dia, que é o mais vulgar, chamada jorna, ou os jornaleiros, como ainda se usa hoje no mundo rural, que é uma pessoa que é contratada ao dia, não é? Enquanto é necessário, é paga ao dia uma jorna. Pode ser por soldada, e a soldada é mais ambíguo, mas normalmente remete a uma unidade de tempo diferente. Pode ser ao mês, à semana, ao mês, etc. Depois temos um trabalho não assalariado, que existe, ou seja, um trabalho que produz uma remuneração, um rendimento, mas não é assalariado. Por exemplo, o sapateiro ou carniceiro, que é simultaneamente o dono da sua instalação e dos seus meios de produção. E ele é o próprio dono, pode ter outro a trabalhar para ele, de quem paga salários, e ele não paga um salário propriamente a si mesmo. O que se passa é que, no conjunto da sua atividade, irá gerar um rendimento, o rendimento, pagando os seus custos de produção de matérias-primas e de salários aos seus trabalhadores dependentes, o que sobra é para ele. Então, como se passa hoje, enfim, em muitas microempresas, etc. Ainda que hoje, muitas vezes, mesmo nas pequenas e médias empresas, o próprio empresário ou dono, muitas vezes, até por uma questão fiscal, define um salário para si mesmo, digamos assim. Não é? Na altura, não. Portanto, no fundo, o que sobra é o rendimento. E isso aplica-se não só ao dono da própria estrutura, como ao trabalho familiar, que é muito importante, associado. O trabalho da mulher, o trabalho dos filhos e filhas, o trabalho de sobrinhos, o trabalho até de pessoas que são da ssua criação, isto é, que podem nem ser da sua família de sangue, mas que desde crianças vivem na sua família educados por ele. Tudo isso fazem parte do agregado familiar e, portanto, todos eles contribuem, conforme é necessário, para a atividade do mosteiral em particular e, não, em geral, não recebem nada por isso. Portanto, há um rendimento comum. Portanto, no fundo, aquilo que se costuma dizer, tem roupa, cama, comida e roupa lavada. Não vou como se costuma dizer. Bom, e depois temos o trabalho pago à tarefa. Portanto, há o trabalho assalariado paga por unidade de tempo. Temos um trabalho não assalariado deste género que eu me referia, que inclui, reparem, não só o dono de obra, mas também os tais dependentes. Isto é, um aprendiz, por exemplo, que muitas vezes o aprendiz, enquanto é aprendiz, vive em casa do mestre que está a ensinar, não recebe um salário. Recebe a aprendizagem e se vive em casa do mestre, ele dá-lhe de comer, dá-lhe roupa, etc. Bom. E depois temos, em terceiro lugar, o trabalho pago à tarefa. E o trabalho pago à tarefa, tanto pode ser um trabalho de elevada qualidade e muito bem pago, como um trabalho de sumenos, ou seja, ainda há um bocadinho dava esse exemplo, o trabalho indiferenciado. Os ganha-dinheiros, por exemplo. Os ganha-dinheiros, como o próprio nome indica, dinheiros, quer dizer que ganham pequenas migalhas, entre aspas, por trabalho muito específico, por tarefas, que podem ser tarefas que duram meia hora, uma hora, um dia, 2 dias, depende, mas ganham para essa tarefa. Então é um trabalho indiferenciado, pouco valorizado, que é pago à tarefa. Mas depois temos trabalho pago à tarefa extremamente valorizado. Por exemplo, não é muito... em determinados setores, por exemplo, paga-se o quê? Por exemplo, um alfaiate que vai fazer uma determinada roupa, um determinado vestido, não é? Para homem ou para mulher. Portanto, ele vai relevar um preço pelo conjunto da obra que vai fazer. E ele próprio pode ter pessoas a trabalhar para eles, é quem vai pagar salários, não é? Mas o que lhe vão pagar a ele é pelo conjunto da obra. Tal como, por exemplo, na construção, tanto temos indivíduos que ganham à jornada ou por unidade de tempo, e há outros que ganham, por exemplo, por fazer esta parede, ganha Y. Portanto, no fundo, são situações que ainda hoje existem, mas também na altura também se verifica isso. E, portanto, disto tudo para dizer o quê? É bastante complexo este mundo do trabalho medieval. Essa organização mestre-oficial-aprendiz nem sempre existe assim bem estruturada. Ela existe quando há corporações de ofícios organizadas e hierarquizadas. Aí temos essa organização muito rígida, de mestre-oficial-aprendiz, em que para ser mestre tem que fazer um exame, tem que haver vagas, digamos assim, e tem que os outros mestres estar de acordo, que era aquilo precisamente que os homens do iluminismo e do liberalismo não gostavam, era ter um sistema muito, muito condicionado de privilégios, em que obviamente havia uma tendência, mas esta endogamia
na perpetuação dos mestres, mas isto estamos a falar do século XVIII, não é? Não na Idade Média, em que este sistema, pelo menos no caso português, ainda não existia assim. Bom, os setores são extremamente variados. Vamos aqui muito rapidamente ver só alguns exemplos, porque para a Idade Média é interessante, por um lado, a documentação escrita que existe, a partir da qual eu estou, enfim, aquilo que se vai dizendo tem muito a ver com documentação escrita, mas também há documentação visual medieval importante para nos ajudar a ver como uma característica fundamental dos mosteiros da Idade Média, que é, a partir do século XII e XIII, a sua crescente especialização do trabalho. A crescente diferenciação do trabalho, divisão social do trabalho, uma especialização, por vezes, levada ao extremo. E é isso que caracteriza estes setores, por isso também a sua diversidade, e muito rapidamente alguns exemplos a partir de alguma iconografia medieval. Aqui, por exemplo, temos das obras mais interessantes destas questões, a famosa da autoria do Lorenzetti, da primeira metade do século XIV, a Alegoria do Bom Governo, que ainda hoje existe numa grande sala do Palácio Comunal de Siena, em Itália, onde aqui se vê precisamente o que é uma cidade bem ordenada. E cidade bem ordenada, tem as suas muralhas, etc., mas vemos como pormenor tem aqui muitas atividades mesteirais de produção e venda em particular. Por exemplo, aqui, fazendo um zoom naquela imagem, encontramos aqui em baixo, por exemplo, sapateiros que fabricam e vendem sapatos. Encontramos aqui indivíduos ligados à produção de couros portanto, e outras atividades a partir da curtição. Temos aqui em cima atividades de construção civil, por exemplo, de reparação, ou restauro, ou reconstrução de uma torre, e, portanto, há uma grande variedade aqui, obviamente, uma das dimensões, não é sempre assim, mas dos aspectos que nós consideramos sempre típico dos mosteiros medievais, que é a famosa loja-tenda, no fundo, a oficina no piso térreo, em que o mosteiral vende, e em alguns casos também produz. Não é sempre assim. Este modelo sabemos que não é o único, mas era um dos modelos, entre outros, que existe. Aqui uma feira, enfim, vários exemplos disso. Aqui aquele zoom em que se vê muito bem a questão da construção civil, e aqui um outro zoom da mesma obra, mas num outro local, em que é muito interessante aqui, vê-se mesmo o ato de construir. Aqui é um restauro de um edifício, vê-se claramente aqui embaixo, né? Vê-se a estrutura dos andaimes, vê-se as estruturas internas, estão a destruir uma coisa antiga para renovar, e portanto dá-nos pormenores muito, muito interessantes. Aqui, por exemplo, um exemplo, não é o único, note-se bem, mas é um dos exemplos em claramente o trabalho sobretudo feminino. É estes níveis prévios do têxtil, não é? Fiação, etc. Tradicionalmente um trabalho sobretudo feminino, embora não é o único, mas é um daqueles que é claramente feminino. Aqui um exemplo da tinturaria, portanto, tingir tecidos, é um trabalho altamente especializado. Nos locais mais desenvolvidos da Europa, do ponto de vista da produção de têxtil, como o norte de Itália ou a Flandres, nós encontramos mais de 30 especializações dentro do têxtil. Indivíduos cuja função é apenas aquela, isto é, tusadores, tintureiros, tecelões e tecedeiros, etc. Na sua maior parte no masculino, mas algumas no feminino, como seja as fases iniciais de fiação e outras, e o caso muito interessante da tecelagem, que é das poucas que tanto encontramos tecelões e tecedeiras. Tanto existe no masculino como no feminino. O caso da tinturaria é interessante porque em alguns locais atinge-se uma tal especialização em que há, por exemplo, tintureiros só dos azuis e tintureiros só dos vermelhos. Não se misturam, constituem, em alguns locais da Flandres e Norte de Itália, corporações de ofício distintas, são proibidos os azuis de se fazer vermelhos e os vermelhos de fazer azuis, as receitas que nós chamamos são distintas, uns é tinturaria a quente, outras a frio, são técnicas diferentes, não se misturam, de uma especialização levada ao extremo. E levada ao extremo, com níveis de aprendizagem muito exigentes, e com um princípio muito importante, que é este. Existem alguns livros de receitas, não de culinária, mas também assim que se chamavam de receitas, por exemplo, de tinturaria e outros, que são raros, no entanto. Porque o princípio básico era aquela expressão que muitas vezes se usava, que era o segredo do ofício e o segredo transmitido de boca a ouvido. Ou seja, havia já, desde o século XIII, pelo menos, nestes setores de ponta, chamamos assim,
muito a ideia do segredo profissional. O segredo profissional. E, portanto, eles compreendem que há determinados truques, segredos da profissão, que não convém que sejam demasiado divulgados. Por isso, muitas vezes, a dificuldade é encontrar escrito, e quando são escritos, muitas vezes são já do século XV ou do XVI. Porque antes disso, com frequência, eles evitam ao máximo escrever. Porque a ideia é manter o segredo da arte. E, portanto, a exigência para com os aprendizes, o aprendizado que dura muito tempo e muitas vezes que se baseia numa aprendizagem prática. E lá está, de boca a ouvido e não tanto escrita. O que para eles fazia sentido, para nós hoje dificulta muitas vezes para perceber o que é que eles faziam. O caso da construção é a mesma coisa. Algumas das grandes abóbadas e arcos magníficos, por exemplo, do gótico, ainda hoje não há certeza, como termos técnicos, como é que foi feito. Porque não há livros, há uma outra exceção, mas no geral não há livros com as técnicas da arquitetura medieval. E, portanto, há muito a noção do segredo, do conhecimento transmitido na prática. Aqui temos um exemplo já de uma fase seguinte do texto, que nem é propriamente o texto, é já a confecção, é já a parte da alfaiataria, e reparem como o alfaiate, temos aqui alguns pormenores que hoje existem, hoje em dia cada vez menos, mas ainda nas poucas lojas que ainda vão existindo de venda de tecidos, né? Reparem como este modelo de termos os tecidos enrolados desta forma, né? Ainda hoje é assim que se vende, hoje cada vez menos, ainda há alguns nichos, né? Mas há 20, 30 anos ainda havia muitos, precisamente lojas de venda de tecidos, no fundo é a mesma coisa, a venda do tecido por unidade, portanto, hoje em dia seria a metro, na altura é VAR ou o que for, e portanto temos essas dimensões, e esta aqui do lado queria chamar a atenção, que mostra muito essa questão. Temos o alfaiate, claramente que está aqui a fazer a prova, não é? Temos aqui embaixo o símbolo dos alfaiates, que é a tesoura. Porque o truque do alfaiate é precisamente o corte. E depois temos atrás o trabalho dependente, que são os costureiros e costureiras. Não é? Como, no fundo, é uma dimensão que vem até aos nossos dias. Hoje em dia, como digo, o alfaiate quase desapareceu. Hoje em dia volta a existir, atualmente até, muitas vezes, em nichos de luxo, não é? Mas o alfaiate, como sabem, há uns 20, 30 anos, ainda havia, e antes disso ainda mais, o pronto a vestir ainda era raro, e portanto foi-se generalizando. Antes disso havia muito este modelo do alfaiate, com vários costureiros que trabalham para ele, como hoje existe. Hoje em dia, muitas vezes, em vez de chamar alfaiate ou costureiras, chama-se estilistas, mas no fundo, muitas vezes é a mesma coisa. E, portanto, o que aqui vemos é isso. O trabalho de costureiras e costureiros, há no feminino e no masculino, é um trabalho, obviamente, tem que ser rigoroso, tem que ser bem feito, mas comparativamente é mais simples. Ou seja, o grande truque, aquilo que fazia distinguir um bom do mau alfaiate, está no corte. E o corte é tesoura, por isso é que o símbolo dos alfaiates era sempre a tesoura, porque é aquilo que distingue que um bom alfaiate do mau alfaiate, é o corte. Isso não é com os costureiros, é com o próprio alfaiate em si mesmo. Aqui um outro exemplo, em que aqui vê-se claramente mulheres também como costureiras. O anterior é um bocadinho ambíguo, aqui provavelmente podem ser mulheres ou não, mas é mais difícil afirmar, aqui aparentemente sim. Aqui um outro exemplo em que o próprio cliente é uma mulher, mas exemplos de venda de peixe e de carne, vamos avançar, temos alguns exemplos dos sapatos. Aqui um exemplo interessante de mineração, por exemplo. Um exemplo de mineração, isto é um fresco de finais do século XV e início do XVI, onde se vê aqui a atividade de mineração com frequência difícil de encontrar para a Idade Média, mas com os níveis de rigor e esforço físico. Por exemplo, aqui nestas duas personagens, este homem aqui a partir pedra e a mulher que está a peneirar, não é? Um trabalho físico, monótono, etc. Bom, mas avançando estes alguns exemplos, para nós percebermos o seguinte, e agora vamos aqui concretizar um bocadinho mais. Para o período que aqui estudamos da Idade Média, nós temos um número, para o 14 e 15, enfim, já com alguma dimensão de documentação escrita, mas para as questões especificamente do trabalho e do trabalho dos mesteres, é documentação com alguma limitação. Já existe mais para o 14 e 15 do que existia anteriormente, mas ainda tem muitos limites. E, portanto, quando é possível, que nem sempre é, estas fontes iconográficas, que eu vos mostrei aqui, que são quase todas do século XV ou início do XVI, podem ser bastante úteis e ricas para nós. Bom, esta é a minha explicação um bocadinho só para relembrar o que vimos atrás, os vários tipos de trabalho de remuneração. O trabalho da mulher.
Então, temos o trabalho da mulher, aqui um breve apontamento. O que é que podemos dizer sobre o trabalho da mulher? A primeira coisa, a constatação é que, repito, que é difícil encontrá-la nos documentos, porque os documentos eram escritos por homens, regra geral, e também, talvez por isso mesmo, o que domina é o trabalho masculino. No entanto, há aqui algumas... O que é que nós podemos dizer sobre o trabalho da mulher? Primeiro, há mulheres que desempenham a mesma atividade do pai, ou do marido, ou dos familiares. E aí é onde é mais difícil encontrá-las, regra geral, logo com as crianças. Porque a mão de obra doméstica não costuma ser muito descrita na documentação. Em alguns setores encontramos mais facilmente, por exemplo, no caso dos carniceiros, sim, porque aí as filhas e mulheres dos carniceiros, como é dito expressamente, podiam fazer alguma venda ambulante em pequenas quantidades, enquanto que os carniceiros, regra geral, estão proibidos a fazê-lo, têm que exercer a sua atividade em locais próprios, vamos ver isso melhor a seguir. As mulheres e filhas, no entanto, podiam, regra geral, vender carne salgada, por exemplo, ou até já cozida em pequenas quantidades, é um exemplo disso. Mas temos, portanto, o trabalho da mulher dentro do mesmo setor do trabalho da figura masculina de quem ela é dependente, ou pai, ou marido, ou familiar. E nesses casos, regra geral, é mais difícil encontrá-lo. Mas depois temos outros setores em que a mulher tem uma atividade autónoma, digamos assim. E aí, sim, encontram-se com mais facilidade. Inclusivamente, há setores que são claramente dominados pelas mulheres. Então aí, quando na documentação se fala em geral sobre esse setor, aparece sempre no feminino. Por exemplo, quando fala as padeiras, as pescadeiras ou peixeiras, aparece, quando se fala de forma genérica, não referindo-se a uma pessoa em particular, mas de forma genérica, estes setores aparecem sempre no feminino. Enquanto que setores como carniceiro, sapateiro, ferreiro, aparece sempre, quando se fala de modo genérico, no masculino. Alguns setores, ainda que menos, quando se fala em termos genéricos, aparecem sempre no feminino. É o caso, repito, das pescadeiras ou peixeiras, das padeiras. São exemplos em que, de facto, tudo leva a crer que, ou em exclusivo, ou em larga maioria, seriam praticadas as atividades por mulheres. Nos casos, de forma articulada com o trabalho dos maridos ou pais, mas com a devida separação. Por exemplo, o caso das pescadeiras, muitas vezes ou peixeiras, não é? Refere-se que são filhas e mulheres de pescadores. Ou seja, tem uma autonomia, porque o pescador que manda na pesca não é ele que vai vender diretamente, não é? São as suas mulheres e filhas, mas por esse motivo elas fazem de forma autónoma, sem a presença da figura masculina. E por isso aparecem no feminino. Outras podem ter esse tipo de setores, de atividades, que nada têm a ver com as profissões dos maridos e pais, como seja o caso de regateiras, padeiras e outras, que aparecem no feminino. E alguns casos, ainda que mais raros, aparecem nos dois géneros. Por exemplo, tecelões e tecedeiras, regateiras e regatões. É dos poucos casos em que aparecem, quando se fala em termos genéricos, nos dois géneros. Bom, o trabalho de menores e dependentes ainda é mais difícil de encontrar, regra geral. Encontramos os aprendizes e os tais dependentes. Aqueles que muitas vezes se chamam os mancebos e mancebas, de soldado ou de bem-fazer. Isto é, mancebos e mancebas, as crianças, adolescentes ou até já jovens adultos, que vivem, são livres, não são escravos, mas por um período de tempo vivem como membros do agregado familiar do empregador. No fundo, aquilo que, numa linguagem mais recente, mais contemporânea, aquilo que há poucos anos, por exemplo, era o exemplo das chamadas criadas de servir, não é? Aquilo que se chamava de criadas durante grande parte do século XX, e ainda hoje há quem chama, no fundo é aquelas pessoas, empregada doméstica, não é? Que em geral vive, é solteira e vive em casa do próprio empregador. Não é? É uma realidade que hoje em dia existe cada vez menos, ainda existe, mas que há 20, 30 anos era muito comum. Ora, esse tipo de realidades nós encontramos na Idade Média, isto é, crianças, adolescentes, jovens adultos, que vivem durante um período de tempo limitado, de 2, 3 anos, trabalham para um determinado empregador, vivem em casa deles, é-lhes dado pelo empregador local para dormir, comida e roupa, e além disso, nos casos, ainda pode receber uma soldada, isto é, um salário anual, ou pode nem sequer receber nada, recebe só isso. Em geral, são solteiros ou solteiras, e tanto encontramos isso em mulheres como homens.
O que eles fazem um bocadinho é tudo o que for preciso. E, portanto, é dos poucos casos em que encontramos alguma informação sobre isso. Uma observação final, antes de passar para a questão mais concreta que nos interessa, de controle da atividade dos mestérios. É lembrar, como já disse no início, que a organização dos mestérios de forma estruturada e hierarquizada por setor é uma coisa que em Portugal, de forma organizada, repito, é mais tardia, é fins do 15 e início do 16, mas há alguns antecedentes a nível de confrarias e outros. Mas vamos avançar. E o que eu queria agora destacar é o seguinte, como aspecto final desta apresentação. Primeiro é a questão de os mestérios serem objeto de regulamentação e fiscalização. É preciso dizer o seguinte, nem todos, não é igual para todos. A noção clara é alguns setores dos mestérios devem ser objeto de forte regulamentação e fiscalização. Outros não. Aqueles que o são regulamentados, objeto de regulamentação e fiscalização por parte de quem? Em primeiro lugar, de autoridades públicas, que no principal são autoridades concelhias, portanto, municipais, por vezes autoridades senhoriais e eclesiásticas, como bispos ou senhores de uma terra, e também, em alguns casos, por oficiais do próprio rei. Mas ainda existe um determinado nicho de controle por parte dos próprios mesteirais, como vamos ver assim. Então, em termos gerais, os mesteirais, aqueles mesteirais que são objeto de regulamentação, são, sobretudo, nestes aspectos. Isto é uma dimensão muito importante. Portanto, alguns mesteiros, são objeto de forte regulamentação e fiscalização nestes aspectos ou em alguns deles. Preços e salários, pesos e medidas, qualidade dos produtos, a garantia do acesso à matéria-prima, a obrigação de assegurar quantidades mínimas obrigatórias, a obrigação de exercer o mistério em determinados locais e não noutros, o pagamento de taxas distintas e ainda o licenciamento. Por licenciamento entenda-se a autorização para exercer o mistério. Isto são vários aspectos relativamente aos quais não todos, é muito importante termos esta ideia, não são todos os setores que estão sujeitos a isto estudo. Alguns não têm praticamente regulamentação nenhuma. Outros têm, mas apenas em alguns destes aspectos. Alguns poderão ter em simultâneo todo este grande número de aspectos de regulamentação. Mas há muitos que, repito, que não têm nenhuma regulamentação, ou quase nenhuma, outros têm apenas alguns destes aspectos e não todos. Isso varia muito. Vamos só aqui destacar 2 ou 3, porque eles de facto são bastante numerosos, e é uma regulamentação imposta, por um lado, sobretudo pelas autoridades concelhias, porque é preciso ter esta ideia, são sempre regulamentações de âmbito local. Não existem de âmbito nacional, é âmbito local. E, portanto, por isso é que normalmente são o poder concelhio aquele que mais interfere nestas regulamentações, por vezes o poder sectorial ao régio, mas de âmbito local, dentro das suas competências locais que variam. Falando apenas de algumas delas. A questão dos preços e salários. O preço e salário não são tabulados em todos os setores. É muito claro, há uma carta de Dom João II que diz expressamente, faz uma lista de mestérios, de setores profissionais que devem ter um tabulamento de preços e salários, mas depois diz que todos os outros não devem ter. Portanto, a ideia nunca foi de tabular tudo. Por exemplo, os ourivos, produtos de luxo, esses não são tabulados de preços e salários, produtos de luxo não. Agora, há uma grande variedade de setores considerados mais estratégicos, temos assim, que, por vezes, nem sempre, são objeto de tabulamento de preços e salários. A ideia base é, teórica, é a ideia muito medieval do preço justo e do salário justo. O preço e salário justo é um problema que já o Aristóteles se preocupou com isso e tentou, pela via da matemática, arranjar uma solução. No fundo, a questão é, todos os tempos, não é? A questão de quem compra acha sempre caro, quem vende acha sempre barato, não é? Ou, no caso dos salários, quem paga acha sempre que é muito, quem recebe acha sempre que é pouco. E ao longo dos tempos sempre houve conflitos em torno disso. Já o Aristóteles tinha tentado arranjar, pela via da matemática, uma forma de conseguir definir para cada situação preços justos e salários justos, e assim não haveria discussões.
Claro, nunca teve sucesso, mas teve esse objetivo. Ora, na Idade Média, considera-se a necessidade do preço e salário justo. E temos aqui o texto retirado diretamente de algumas, neste caso de uma variação do Porto, de 10 de outubro de 1412, que dizem palavras muito objetivas, que é para que aqueles que usam de alguns mistérios e ofícios, aqueles que produzem e vendem, haja um galardão, isto é, haja um ganho. E as outras partes, hajam essas coisas que os mistérios fazem por igual valia. Ou seja, que o preço de um produto seja um preço que permita a quem produz e vende algum ganho, mas que para quem compra seja um preço adequado ao valor real da coisa, digamos assim. E, portanto, e nesse seguinte, uma coisa que é para garantir que quem vende e produz tenha um ganho justo. Ou seja, a ideia que está por trás do preço e salário justo, que tem antecedentes, como digo, na filosofia grega, mas depois foi fortemente desenvolvida pela teologia cristã medieval, a ideia é esta. É um bocadinho o oposto, em alguns aspectos, dos princípios liberais capitalistas do século XIX e XX, que não é a maximização do lucro, podemos dizer que é a minimização do lucro. Ou seja, algum lucro, sim, é desejável que exista, mas não pode ser exagerado. Porque é muita ideia da balança. Se alguém tem um lucro muito elevado, alguém vai ter um prejuízo muito elevado também. E, portanto, o preço justo e salário justo é a ideia de um equilíbrio de balança. Ou seja, é evidente que quem vende tem que ter algum lucro, é considerado desejável e legítimo que assim seja. O que não é legítimo é que esse lucro seja exagerado. Precisamente para que quem compra também compre as coisas por um determinado preço que seja equilibrado em relação ao valor da coisa. E, portanto, é essa a teoria que está por trás disso e como é que se produz, em termos muito concretos, nas cidades medievais portuguesas, quando é necessário tabular, como é que se chega ao preço e salário justo. Normalmente é uma autoridade pública, em geral o Conselho, que o define, ouvindo os magistrados interessados. Temos aqui 6 passos importantes. Primeiro, negociação entre as partes. É obrigatório, por lei, encontramos isso nas próprias ordenações afonsinas e, recorrentemente, é relembrado esse princípio que, quando se tabelam preços e salários num Conselho, é necessário que a autoridade pública, que tem competência para tal, que é o Conselho, primeiro, ou convoque os magistrados interessados e tente chegar a acordo com eles. Aquilo que diremos hoje é o princípio da negociação coletiva, quase, não é? É uma negociação entre as partes. E note-se que quando o Conselho não o faz e define unilateralmente preços e salários com os quais os magistrados não concordam, muitas vezes eles põem a questão, ou ameaçam pôr a questão, junto do Tribunal Régio, alegando precisamente que não foram ouvidos primeiro. E normalmente têm razão com esse argumento. Portanto, é um princípio básico, o Conselho tem autoridade para impor preços e salários quando é necessário, mas primeiro tem que negociar com os interessados, com os interessados. Quando o acordo é alcançado, não há problema nenhum, define-se os preços com o acordo expresso dos mosteirais. Quando não é possível, então sim o Conselho pode impor. Mas mesmo quando impõe o preço e salário, há ações de resistência possíveis. É a via judicial. Como dizia há um bocadinho, quando dizem impuseram este preço com o qual nós não concordamos e nós não fomos ouvidos, ao contrário do que manda a lei. E muitas vezes vão para o tribunal com esse argumento. Noutras vezes, simplesmente vão a ações mais radicais, chamamos assim, a greve. Isto é, a recusa a trabalhar pelo preço ou salários que lhes querem impor. Note-se aqui o conceito de greve entre aspas. Estes mosteirais não são funcionários do Conselho. Não é? A maior parte deles são, como diríamos hoje, pequenos empresários por conta própria ou trabalhadores por conta própria. No entanto, se o preço é tabulado, eles não podem, portanto, vender pelo preço que querem. E se consideram que o preço é injusto e não lhes permite nenhum ganho, muitas vezes, em último caso, recusam vender. De uma forma, entre aspas, de greve, não como trabalhadores de outra, neste caso, mas como trabalhador independente. Temos casos destes, por exemplo, de carniceiros no Porto, de atafoneiros em Évora, ter muitos exemplos disso. Por vezes, isto resulta, outras vezes não. Em última análise, como aconteceu no Porto, o próprio Conselho tem uma última arma quando isso acontece, que é expulsar os carniceiros que estão em greve, expulsá-los do ofício.
Porque nestes setores, como noutros, como vimos há um bocadinho, existe o licenciamento, isto é, para ser carniceiro é necessário ter autorização do Conselho. E tem obrigações. Se eles estão em greve, recusam-se a trabalhar por aquele preço, o Conselho pode alegar, ok, não estão a cumprir as suas obrigações, como tal, são expulsos de carniceiro. Isso é uma medida muito, muito dura e, portanto, por vezes resulta como uma última pressão. Mas isto depois, na prática, há muitas variáveis possíveis destas realidades. O que eu quero aqui, de facto, destacar é esta variedade de elementos relativamente aos quais os mosteirais eram objeto de regulamentação, não todos, mas alguns, e depois a existência de fiscalização. Fiscalização que é feita, como aqui vemos em baixo, por oficiais concelhios, em particular os almotacés, mas também por vedores do próprio ofício. Ou seja, existem vedores dos sapateiros, vedores dos carniceiros, vedores dos curtidores, e eles próprios são homens do ofício, também são sapateiros. Mas são escolhidos, e isso é que ainda não sabemos muito bem, ou seja, são escolhidos pelo Conselho, mas se por sugestão dos outros ou não, para também fiscalizarem a atividade. Bom, e portanto, para concluir, temos algum tempo para debate, uma última observação, que aqui também não teremos tempo de falar, mas refiro o seguinte: os mesteirais, como vemos, vão, ainda que não existir muitas vezes uma organização, uma dimensão orgânica formal, porque ainda não há corporações e muitas vezes nem há confrarias sequer, mas são capazes de ações coletivas quando é necessário. Encontramos isso no fim do 14 e 15, ações coletivas deste género. Sempre que o Conselho, a autoridade, quer impor, neste caso, determinados preços ou salários com os quais eles não concordam, eles conseguem ter capacidade de organização e de resistência. Em alguns momentos, é evidente, não sempre. Por outro lado, vão ganhando uma dimensão política. A dimensão política é algo que os mosteirais, ao longo do século XIV, sempre tentaram ter, que é poder ter algum papel dentro do governo dos concelhos. Os concelhos medievais são governados por uma elite, sobretudo, de mercadores, patrões rurais, oficiais, etc., do qual a maior parte dos mosteirais não fazem parte. Os mosteirais são uma espécie de um grupo socioeconómico intermédio, não são de todo os mais pobres, não são, têm níveis de rendimento médios, digamos assim, mas também não fazem parte dessas elites superiores de mercadores e outros. E, portanto, normalmente estão afastados do governo concelhio. Ora, eles, desde o início do 14, pelo menos em cidades como Lisboa e Porto, querem claramente participar do governo concelhio e têm sempre a oposição dos mercadores e das oligarquias municipais. Ora, isto vai avançando e é particularmente a partir de 1385, com a famosa crise do tempo do mestre Davis, depois de Dom João I, que pelo menos em Lisboa e provavelmente também no Porto, vão ganhar alguma capacidade de intervenção no governo municipal, os mesteirais, mas isto está longe de ser uma conquista definitiva. Nós encontramos todo um século XV extremamente complexo deste ponto de vista, em que ao longo do século XV, em ritmos diferentes entre as diferentes cidades, vemos por um lado os mesteirais a quererem garantir e não perder, quando já o conseguem, o direito a estar presente em algumas reuniões de variação com direito de voto, e em contrapartida, as elites municipais que tentam sempre impedi-los disso, ou se já conseguiram isso, afastá-los desse direito. É um bom problema que se vai arrastar durante todo o século XV. E é uma dimensão muito interessante essa questão da reivindicação de algum poder político que lhe deriva desta prática de negociação, mesmo quando não existem um grupo formalmente organizado, têm a capacidade de ação comum quando têm interesses comuns. Os moleiros do Porto, por exemplo, também o fizeram em alguns momentos 14 e 15. Bom, aqui algumas referências bibliográficas gerais sobre estas questões e, portanto, fico por aqui, portanto, para dar algum tempo ainda para questões ou alguma discussão, se houver, espero que sim. E, portanto, muito obrigado. Muito obrigado, professor Arnaldo. Bem, o debate está aberto a todos e a todas, portanto, se alguém tiver alguma questão que queira fazer, pode escrevê-la no bate-papo, pode ligar simplesmente o microfone e fazer essa questão. Estejam perfeitamente à vontade. Joana, força. Olá de novo. Bom dia. Eu tinha uma questão para o Dr. Arnaldo.
Tinha várias, mas uma que me surgiu foi sobre a questão da fixação dos preços e de salários. Nós vemos no caso português, no caso ibérico, há a fixação de preços e de salários de várias atividades profissionais, não só aquelas ligadas ao abastecimento alimentar, mas outras relacionadas com o vestuário, com o calçado e mesmo com a construção, com os produtos de ferro. E eu queria perguntar, porque também está envolvido em projetos internacionais e conhece bem a bibliografia, se isto também se observa noutras realidades europeias. Eu tenho noção de que o tabulamento de produtos alimentares é de facto comum, mas para as outras atividades não sei se isso também acontecia, ou se há uma especificidade ibérica, isso poderá estar relacionada com uma tradição islâmica de controle dos mercados, e com a questão da própria almotaçaria e da sobrevivência do cargo de almotacé. É só essa questão. Obrigada. Professor, esteja à vontade. Ok, muito bem, obrigado. Tanto obrigado, Joana, também pela questão bastante interessante, questões bastante interessantes. Eu penso que aqui a questão principal, antes de mais, é o seguinte. A nível europeu, eu julgo que não haverá nem sequer 2 ou 3 modelos, haverá muitos, não é? Porque as realidades, como eu um bocadinho referi, mesmo no caso português e em toda a parte, normalmente são tabelamentos locais, não é? E, portanto, a variedade, mesmo no caso português, depende de cidade para cidade e de tempo para tempo, portanto nem sempre se cumpre, e acho que se isso já no caso português há uma variedade desse ponto de vista, a nível ibérico e europeu a variedade será ainda maior. De facto, o tabelamento de preços em géneros alimentícios, sim, sobretudo em momentos específicos, é comum porque é uma questão de garantir o abastecimento. O tabelamento de outros produtos, como dizia a Joana, eu penso que a dificuldade é conseguir encontrar um modelo geral, porque eu acho que vamos encontrar, a nível europeu, locais ou cidades em que isso não se encontra e outros em que se encontra. Mas, como digo, em Portugal também. De resto, por exemplo, uma coisa interessante, esse ponto de vista também é, uma coisa é a lei, outra coisa é a sua aplicação. Por exemplo, nós encontramos muitas vezes, este exemplo que há um bocadinho dava do Porto, de 1412-13, em que o corregedor, portanto, um responsável, um funcionário régio, né, de nível regional, de elevada importância, é que envia uma carta dizendo expressamente o Porto não está a cumprir as suas obrigações, que é aquilo que lhe manda a lei, de ter almotaçarias, é o tabelamento feito. E, portanto, dar-lhes um prazo de um ano para tratar disso, senão sofrerão as consequências, e eles fazem-no. Mas isto mostra que, mesmo quando é uma obrigação, como o caso português, nem sempre se cumpre. De resto, a própria lei do Dom João II, portanto, quase 100 anos depois, em que envia aos todos os concelhos, lembrando a obrigação de tabelar uma série de mesteres, dizendo que tem que convocar 1 ou 2 homens de cada mistério para tabelar, etc., e que dos outros não, é também dizendo que uma grande parte dos concelhos não cumpre essas obrigações. Portanto, aparentemente, mesmo nos casos como o português, em que haveria essa obrigação, muitas vezes não é cumprida. Agora, a questão mais geral do que a Joana de facto colocava, que é muito pertinente, eu neste momento só posso dizer isso, no fundo, é que a situação é muito variável de local para local, ou seja, o Portugal não é caso único, há mais casos desses. Se há ou não uma especificidade ibérica, não consigo dizer se há ou não. E se existe, se deriva do mundo islâmico, poderia ser uma pista de investigação interessante, mas neste momento penso que não podemos dizer mais do que isso, a não ser que será uma pista interessante de investigação. Obrigada. Obrigado. Obrigado. João, se quiseres fazer a tua pergunta. Olá, obrigado. Olá, bom dia a todos. Professor Arnaldo, cumprimento a toda a gente que nos está a assistir. Agradeço uma vez mais ao professor Arnaldo por nos elucidar tão bem como faz sobre essas questões do trabalho, que são sempre excelentes, para nós conseguirmos compreender também a sociedade da época. Eu tenho, quem me conhece sabe que estudo no fundo o trabalho na construção civil, também nos finais da Idade Média. Eu tenho mais 2 questões, não são provavelmente questões, são mais os pontos para o debate, que vão criar mais confusão ainda naquilo que já é uma confusão enorme nesta hierarquia que vai surgindo, que é precisamente uma questão, por exemplo, do conceito de criado, que é um conceito que vai surgindo com muita frequência na questão da construção civil.
e que uma das grandes confusões, por assim dizer, que está em torno do conceito de criado é perceber se o criado em si era uma pessoa que trabalhava de forma indiferenciada, ou seja, um trabalhador, um servente, ou também conhecido como mancebo, ou buidor, ou por aí fora, ou ao mesmo tempo era uma espécie já imaginemos no caso dos pedreiros, não é? Ser um pedreiro subalterno, a trabalhar sobre um mestre, com já um gabarito. Acontece, por exemplo, com o Boitaca, acontece, por exemplo, com o Matheus Fernandes, entre outros. E há outra questão, que é a questão, por exemplo, das mulheres. Uma professora há pouco estava a referir, que também tem surgido com alguma frequência portanto, o papel que as mulheres vão desempenhar no caso da construção. Há um estudo do professor Luís Filipe Oliveira que foi sobre a construção do claustro da sede de Lisboa, um restauro que foi feito aproximadamente em 1321, em que de facto as mulheres surgem como trabalhadoras indiferenciadas, não sabem desempenhar que tipo de tarefa, mas em que, por exemplo, noutros casos, as mulheres surgem a vender produtos. E a vender, por exemplo, telha, a vender pregos com muita frequência mesmo. E depois há aquela questão que na batalha acaba por surgir com alguma frequência, penso que até é ratificado duas vezes um alvará régio, que inclusive que indica as mulheres poderem usufruir dos mesmos direitos dos trabalhadores que lá trabalhavam na batalha. Ou seja, as viúvas, depois dos seus maridos falecerem, e eram eles artesãos na batalha, seja a desempenhar que ofício for, depois poderiam exercer os mesmos direitos. E o que é esta questão dos direitos? Também, que eu ainda não consegui perceber, mas de facto pode ser, por exemplo, a possibilidade de gerirem a loja, de gerirem a venda de um determinado produto, seja cal, seja telha, seja o que for. Portanto, é só lançar aqui duas questões. Obrigado. Sim. Muito obrigado, João. Também duas questões também interessantes e pertinentes. A primeira questão é do criado. Como é sabido, em termos gerais da linguagem medieval, quando se fala criado de, é no sentido de ser da criação de, isto é, em geral, alguém que desde criança viveu na casa da pessoa que o criou. E temos exemplos desde reis e nobres com essa característica. No fundo, muitas vezes aparece já no Infante Dom Pedro criado de tal, não é? E quem não souber acha estranho, então ele é infante e é criado de alguém, é no sentido de ser da criação de. Portanto, foi educado desde criança, foi entregue, como era prática muitas vezes habituais de trocar, enfim, filhos, digamos assim, entre famílias, como forma de solidariedade, etc. Portanto, é sempre nesse sentido. No caso específico dos pedreiros e da construção, em princípio, o princípio base será algo do género. Será alguém que vive, provavelmente, desde criança ou desde jovem, ou o que for, em casa da pessoa que o contratou. No caso da construção, muitas vezes, isso pode indiciar uma situação de aprendizagem, mas não temos a certeza. Porque o problema, como o João também sabe, que já conhece bem as fontes, é que é muito raro, na documentação medieval portuguesa, aparecer a palavra aprendiz mesmo, não é? Sobretudo nesta documentação prática, não é? Na teórica pode aparecer. Na prática, aparecer alguém mesmo designado como aprendiz é raro. Enquanto que noutros locais da Europa é muito habitual, em Portugal é raro. E, portanto, mas nós sabemos que eles existiam, não é? Portanto, é possível, não é? É possível que, quando aparecem essas designações de criado de, no caso de um pedreiro, do carpinteiro, etc., pode indiciar uma situação de aprendizado. Mas não podemos ter a certeza, não é? O que podemos dizer é que se ele diz que é fulano de tal, criado do Boitaca ou criado não sei o quê, é porque alguém que vive do fundo, desde criança, desde adolescente, faz parte do agregado familiar do Boitaca ou do João de Castilhão, o que for, que o educa, que depende dele como se fosse um filho, no fundo é isso, não é? E que, neste caso concreto, uma vez que está a trabalhar com ele numa obra, que recebe um salário, etc., podemos pressupor, com alguma grau até de probabilidade, que seria um aprendiz, mas não temos a certeza disso, não é? Mas, seja um aprendiz formal, na prática deve ser uma coisa parecida com isso. Até porque vê-se que o salário é inferior ao do mestre, etc. Não é? A segunda questão, a questão do trabalho das mulheres, de facto é muito interessante. Regra geral, não só na construção, mas regra geral, quando nós encontramos na atividade económica em geral, dos poucos casos em que encontramos documentação, mulheres
com um papel determinado, relevante ou particularmente autónomo em atividades económicas, quase sempre é ou porque é viúva ou porque o marido está ausente, não é? Isso é muito, no caso do Porto, em que os mercadores muitas vezes estão fora, não é? Muitas vezes encontramos isso, não é? Encontramos a mulher a gerir, digamos assim, ou a realizar algumas atividades de gestão do património, ou que seja, do marido, dizendo especialmente porque ele está fora do reino, por exemplo. Ou então o caso de viúvas. E no caso das viúvas, de facto, o exemplo que o João deu da batalha encontramos noutros locais, que é, muitas vezes, as mulheres que encontramos com alguma capacidade de autonomia económica, por exemplo, liderando atividades de mistérios ou de transporte ou o que for, normalmente são viúvas. E, portanto, sendo viúvas, herdam precisamente os direitos, como estava a dizer o João, do marido, mas isso, de facto, é uma característica interessante, muito específica das viúvas. Sobretudo, mantendo-se como tal, como viúva, não voltando a casar, vai mantendo, no fundo, uma parte dos direitos que eram do marido em termos económicos. Sim, e a questão daqui do criado também, que foi uma questão que eu até acabei por não referir. O que acontece muitas vezes até é que a linha de pagamentos, em que muitos desses, por exemplo, no caso dos Jerónimos, há uma linha de criados específico do Boitaca, que são mesmo indicados numa listagem que são criados dele. E nessa listagem, onde eles são referidos, tem níveis de pagamentos completamente diferentes. Até uns chegam a atingir aquela linha de pagamentos que vemos, por exemplo, em determinados oficiais. Ao mesmo tempo, tem outros, por exemplo, que ganham mais parecido com o que seria aquilo que hoje em dia conhecido, que na altura até era conhecido como os boidores, que seriam, no fundo, os serventes, entre outras designações. E de facto a questão do aprendiz é quase impossível. Quer dizer, encontrar só um caso que eu conheço, que é precisamente o caso que até foi na altura identificado também pelo Lacar Moreno, na altura, quando falou da Batalha de Alfarroeira, precisamente por causa do caso do filho do mestre Conrado, esqueci-me do nome dele agora, que era aprendiz de imaginário. É o único caso que eu conheço em que surge o termo aprendiz. De resto, daquilo tudo que já vi até hoje, ainda não encontrei nada. O provável é, de facto, que entre alguns dos criados que sejam aprendizes, ainda que em nível diferente. E depois nunca esquecer que encontramos isso noutros locais em que há mais documentação, como na zona da Catalunha ou no sul de França, muitas vezes há casos de aprendizes que, de facto, são explorados. Porque, no fundo, o aprendiz devia ser um bocadinho alguém disponível para fazer tudo em troca de aprender o mistério, não é? E muitas vezes encontramos casos que depois vão mesmo para o tribunal, em que ele está durante uns anos com o mestre, que o obriga a trabalhar muito e não lhe ensina nada. E, portanto, para o caso português, em geral, não temos esse tipo de informação, mas encontramos isso para outros locais. Portanto, pode, muitas vezes, por detrás dessa variedade de salários, etc., haver situações do género, mas isso, infelizmente, não temos dados que permitam saber isso. Antes tivermos. Obrigado, João. Exatamente. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, professor Arnaldo. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira fazer. Se tiverem, muito bem. Se não, podemos agora fazer um pequeno intervalo de 5 minutos e depois retomamos os trabalhos com a apresentação do professor Amandio Barros. Agradeço, ou aproveito para agradecer novamente ao professor Arnaldo Melo por ter estado aqui connosco e por ter feito esta brilhante apresentação. Muito obrigado também. Muito obrigado pelo convite